Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de redação do Enem. Bom, estamos trabalhando com os temas, né? A gente já vem trabalhando aí uns temas há algumas aulas, né? Portanto, se você chegou aqui meio perdido, tá na aula 11, né? A partir da aula número 7, a gente começa a trabalhar os temas de redação. Bem, lembrando que esses temas, gente, são especulações, né? Especulações que a gente pesquisa na internet, né? Dos blogs dos professores, do blog do Enem, né? E a gente vai pensando a partir do que tem acontecido, né? Desde a última prova de redação. Ou temas que estavam cotados para cair no último vestibular, né? Na última prova, mas continuam em alta, né? A discussão não parou por aí. Então a gente pensa, né, nessas questões antes de colocar aqui, mas é só uma especulação, né? Hipóteses. A gente torce para que algum dos temas que a gente trabalhou aqui caia, mas a gente não tem como garantir isso, assim como a gente não tem, seu professor não tem, né? Ninguém tem. Mas vamos lá, a gente vai circulando, quem sabe a gente acerta, né, na loteria. Bom, hoje nós vamos falar sobre justiça com as próprias mãos, né? Um tema que tem sido recorrente aqui no Brasil faz um tempo, né? Isso acontece desde sempre, né? Linchamentos, justiçamentos e coisas do tipo. E nós vamos mostrar para vocês como trabalhar possibilidades e uma coisa muito importante sobre temas como esse, né? A gente viu em 2015, foi violência contra a mulher, né? Há temas, gente, que são cobrados de uma maneira que o Enem não quer, na verdade, um posicionamento, né? Até porque fica lá bem claro, expresso, que se você for contra os direitos humanos, você pode ser desclassificado. Então, o que a gente recomenda é que você não tente falar, né? Mesmo que seja a sua opinião, que você não tente falar, no caso aqui desse tema, por exemplo, que as pessoas estão corretas em linchar umas às outras, né? A correção não vai aceitar isso, ok? Então a gente faz apenas uma forma, né? Que é mostrando, por exemplo, você pode mostrar quais são as consequências disso para a sociedade, ou quais são as causas, o que leva a sociedade a agir dessa maneira, quais medidas, né, quais soluções. Eles pedem uma medida interventiva da sua parte, né, que você tente discutir soluções. Não é para colocar mais fogo, mais lenha na fogueira, tá? Então o Enem não quer que você infrinja essas questões dos direitos humanos, né? Você não pode ir lá e falar que violência contra a mulher é uma besteira, porque sua prova, se você falou, foi desclassificada, ok? Então, temas como esses, a gente nem faz dois tipos de posicionamento. Ah, porque eu acho que tem que tacar pedra mesmo. Não existe, tá, gente? Então, deixa isso claro aqui antes da gente começar essa aula. Essa redação só tem um tipo de posicionamento, ok? O que você pode mudar são os argumentos, tá? Como trabalhar as soluções, possíveis soluções, ou quais as possíveis causas, isso pode variar, ok? Justiça com as próprias mãos. No Brasil, o fenômeno dos linchamentos e punições físicas aplicadas a criminosos, ou simplesmente a suspeitos de algum crime, tem ganhado destaque em diversos lugares do mundo, né? Isso daí a gente sabe que muitas vezes as pessoas não são nem criminosas, elas são suspeitas em alguns casos, tá, gente? Por isso que isso é extremamente perigoso e é uma questão realmente que a gente tem que tentar combater, né? Se você vir perto da sua casa, só tome cuidado para você não se tornar um alvo também, né? Mas denuncie, né? Se você vir uma coisa dessas. A população, muitas vezes, por sentir-se desprotegida pelo Estado e inflamada pela ideia da impunidade, acredita ter o direito e o dever de fazer justiça com as próprias mãos, né? Muita gente fala sobre o que preocupa a população em alguns casos, né? É a ideia de que
os casos nunca são solucionados, né? Então, se o Estado não faz nada por mim, se a justiça não faz nada por mim, se a sociedade não faz, eu vou fazer, né? Vocês podem perceber que em alguns casos, alguns desses casos, são uma parte da população que estão em desvantagem, inclusive, né? Que recebem menos atenção do Estado, do governo, tá? Então, por se sentirem muitas vezes invisíveis, né? Poxa, roubaram aqui a minha casa e ninguém vai resolver isso pra mim. Eu vou lá dar queixa na polícia e vão, né, gozar da minha cara. E aí eu vou junto os meus vizinhos e resolvo a situação, porque ninguém vai resolver por mim, né? Então a gente, muitos estudiosos da questão, né, sociólogos, tendem por esse ângulo da situação, né? Que como se a população mais vulnerável, a que se sente mais desprotegida pelo Estado, se sente na obrigação de tomar as rédeas da situação. A gente vê que isso não acontece muito onde a polícia é solicitada e ela aparece com rapidez, tipo condomínios de luxo. Se acontece um assalto num condomínio de luxo, você não precisa nem fazer nada, né? A polícia vai aparecer muito rápido, né? Então a gente percebe esse tipo de ocorrência mais nessas áreas onde o Estado é menos presente, tá? Esse tipo de ocorrência teve grande crescimento a partir dos anos 2000, levando em diversos casos a vítima ao óbito, né? Que é triste, é muito triste você pensar nisso, né? Que alguém se sente no direito de matar o outro com suas próprias mãos ali, né, ao invés de acionar alguém, ou às vezes até mesmo porque esse alguém não aparece, né, para solucionar e para ajudar no problema. Bom, trouxemos aqui, né, para formar, né, para compor a nossa coletânea, algumas notícias, né, sobre notícias e opiniões ao redor do mundo, né, não só aqui no Brasil, mas sobre o tema. Na verdade, ao redor do mundo não, né? Mas o É o País já é um jornal que tem aqui, né, no Brasil. Mas enfim, opinião de várias pessoas, né, de vários jornais sobre esse tema. Olha, o Brasil tem um lixamento por dia, não é nada excepcional. Homem morto por vizinhos no Maranhão escancara a rotina de violência do Brasil. Olha, essa foi em 2015, 9 de julho, já está um pouco mais distante da gente, mas como esses casos continuam ocorrendo, né, então é um tema que está aí, ó. Infelizmente ele continua sendo reaceso, né, tem alguma fagulhazinha que sobra ali, em algum momento esse assunto está de novo aí, à tona, de novo na boca do povo. Ó, dias de intolerância. A barbárie no Brasil não tem lugar nem rosto. Atinge quase todos os estados. Está nas redes sociais e já vitimizou mais de 50 pessoas no primeiro semestre de 2014. Né? Isso era em 2014. A epidemia de lixamentos tem explicação? Isso daqui é o G1, né, em 2014, eles fizeram tipo um editorial, né, trazendo diversas opiniões, depoimentos de pessoas que já sofreram com isso, especialistas, sociólogos, né, então eles fizeram uma reportagem bem grande, especial, falando sobre isso, e eu trouxe alguns trechos aqui pra gente dar uma olhada. Olha, mais de 3 linchamentos foram noticiados em julho, em São Paulo e no Piauí. Uma das vítimas foi o professor André, que dá aula de história para cerca de 230 alunos, em uma escola pública na periferia da capital paulista. Apontado como ladrão, acorrentado e brutalmente espancado por dezenas de pessoas, André relatou ao G1 que o dono do bar assaltado já tinha mandado o filho buscar o facão quando os bombeiros chegaram. Olha só que perigo, né? Então, deu tempo dele ser espancado, deu tempo do dono do bar pedir um facão, depois os bombeiros chegaram, né? Há tempo dele ser salvo, porque ele poderia ter sido morto, né? Mas, por pouco, né? Triste. Aí ele disse aqui, né?
Eu disse que era professor, que estava ali por acaso. Aí um dos bombeiros falou para eu dar uma aula sobre Revolução Francesa. Foi o que me salvou. Gente, que humilhação. É muito triste. Você ser professor, eu me sinto muito triste e eu penso, esse cara é um professor negro, de pele negra, né? Eu penso muito, eu fico muito triste porque isso também mostra muito do nosso racismo, né? O cara tava fazendo um Cooper, tava correndo, passou perto do bar. E bem, vocês sabem, né, a tendência de acharem que se foi um negro que assaltou, qualquer outro negro pode ser confundido com essa pessoa é muito grande, isso acontece todos os dias. E aí esse cara, que é um cara honesto, professor, passou por uma situação dessa, né? É muito triste. Só depois de explicar sobre a ascensão da burguesia é que o levaram ao hospital, diz. Foi algo surreal. Só acreditamos quando chega próximo de nós. Aí você vê que é muito real mesmo, esse ódio das pessoas, essa brutalidade do ser humano. Tenso. Olha, aí temos aqui Carta Capital, né, de 2015. A gente tem aqui um trecho, né, de um sociólogo escreveu um livro sobre os linchamentos no Brasil. Olha, em Linchamentos, a Justiça Popular do Brasil, esse é o título do livro, né, contexto 2015. O sociólogo José de Souza Martins sepulta de vez o mito do brasileiro cordial. O país é o que mais pratica justiçamentos no mundo, né? Um outro jeito de chamar essa justiça com as próprias mãos, lembre-se quando você precisar de um sinônimo, né? Justiçamento, tá? Porque não é justiça, é uma derivação da justiça, por isso que a gente fala justiçamento, tá? Então, o Brasil é o país que mais pratica justiçamentos no mundo, gente, pelo amor de Deus, muito triste. De acordo com o seu levantamento, 1 milhão de compatriotas participaram de linchamentos em 60 anos, 1 milhão. E muito embora o início da década de 2000 tenha apresentado uma queda significativa dos casos, de 2013 para cá, eles têm aumentado em uma velocidade progressiva e não é por acaso. A pesquisadora Ariadne Lima Natal, do Núcleo de Estudos da Violência da USP, para ela, né, há uma correlação entre a presença do Estado e os índices de justiçamento. Escutem, olha, presta atenção nisso. Onde a ausência dos serviços é mais sentida, aquilo que eu estava falando, né? A periferia se sente mais vulnerável, né? Lá elas sentem que os serviços não são, né? Que o Estado não está tão presente lá cuidando da vida delas, protegendo, né? Zelando pela vida delas. Então, olha, onde a ausência dos serviços é mais sentida, as chances da violência pretensamente reativa aumentam exponencialmente, né, gente? Aumenta assim, quadrado ao quadrado sempre, exponencialmente. E é neste sentido que o papel da mídia precisa ser problematizado, né? Olha só, continuando aqui. Doutora em Estudos de Segurança e professora do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Jaqueline de Oliveira Muniz sustenta que o linchamento é um fenômeno que sempre ressurge diante de ondas de temor. Diante do medo, queremos uma solução imediata e tentamos abrir mão das nossas regras, leis. Quanto maior o destaque às histórias de violência vividas pelo país, maior a sensação de que o Estado não é digno de confiança o suficiente para que a justiça haja por si. Daí a recorrência a medidas que rompam com o contrato social vigente. O contrato social é esse contrato nosso, gente, que, né, quem resolve esses problemas é a justiça, é a polícia, o cara vai ser preso. E quando a gente quebra esse contrato social, essa coisa, né, da civilidade, né, das leis, aí a gente parte para esse tipo de coisa, né? A gente quer matar, a gente quer pena de morte para um cara que rouba uma galinha, a gente acha que a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? Então, quanto mais a mídia divulga esses casos, né, esse tipo de linchamento, mais, né, essa onda de terror se alastra. Então, uma pessoa que está na sua casa vê, meu Deus, que absurdo, ninguém fez nada, a polícia não fez nada.
eu tô desprotegido mesmo. E aí isso cria um pânico coletivo, e aí isso aumenta as ondas novamente. A gente sabe que a gente viveu há pouco tempo ondas assim, tava acontecendo toda semana, um linchamento em algum lugar do país, né? Então, a mídia também é um fator importante quando a gente vai falar da redação, né? A propaganda que a mídia faz. E nós temos casos, por exemplo, né, de jornalistas, né? Quando rolou aquele caso lá do cara ser acorrentado num poste no Rio de Janeiro. Aí mataram o cara de porrada não chegaram a matar o cara, mataram o cara no Maranhão no mesmo esquema. E aquela Sherazade lá vai lá e fala, adote um bandido, tá defendendo, né? E isso só reforça, gente, isso só piora a situação. Isso só faz as pessoas acreditarem que você tem o direito de fazer isso mesmo. Bem complicado. Olha, mais um trecho aqui, uma notícia, né? Tive vontade de morrer, comecei a chorar. Diz adolescente tatuado na testa no ABC. Gente, aí, falando sobre casos, né? Não estamos falando de linchamento, tá? Não estamos falando de matar alguém, mas estamos falando de tortura, né? Isso aqui aconteceu há poucas semanas, 2 semanas, acredito, no máximo um mês, né? Um rapaz foi tatuado na testa, né? No ABC Paulista, o tatuador e um outro cara amarraram ele, mantiveram ele preso e refém, né? E tatuaram a testa, gente, de um menino que tem 17 anos, um menino que imagina você tá começando sua vida, né? Você que é um cara que talvez tenha 17, 18, 19, você tá começando sua vida e algum erro que você cometeu tá tatuado na sua testa. Ninguém te contrata. Você não consegue mais ter uma vida. As pessoas vão te... Gente, esse é um tipo de coisa que é muito, não sei, é muito difícil até pra discutir, assim, pra mim, porque realmente é muito triste, né? A sorte é que pessoas, olha só, aí é que fala, rapaz nega que tenha furtado bicicleta, que tenha tentado furtar a bicicleta. Tatuador e comparsa foram presos, né? Fiquei mais aliviada por saber disso. Que os caras que tentaram fazer a justiça foram presos, né? Mas olha só, fiquei aliviada também de saber que tem gente legal que tá tentando ajudar esse menino. Olha, vaquinha arrecada dinheiro para tratamento de garoto torturado. Nos comentários da postagem, uma clínica de tatuagem se ofereceu para fazer o serviço gratuitamente. Olha só, essa notícia da revista Exame é de 12 de junho, né? Tem pouquíssimo tempo. Tem menos de 10 dias, né? Então, olha, esse fato desse menino reacende essa questão do justiçamento, né? Então, é realmente um fato para a gente ficar atento, para estudar, para treinar em casa e treinar os fatores, né, gente? A gente trabalhou aqui um pouco dos fatores, o que está por trás disso? O que está por trás das pessoas acharem que elas podem fazer esse tipo de coisa? Ou de achar que elas precisam, que elas têm o dever, né? Então passa pelo Estado, passa pela sociedade, porque obviamente nós estamos implicados nisso, né? A gente não pode se eximir e falar que é só problema do governo e da polícia. Não, passa pela gente, né? Então passa por você quando você vê e não faz nada. E você deixa. Acontece, né? É uma coisa que realmente a gente também tem culpa, todos nós. Então, né, os fatores que você pode trabalhar a questão do governo, da justiça, né, que é às vezes uma lentidão para resolver as situações, as pessoas se sentem, né, cada vez mais lesadas. Né? A mídia que reforça essa coisa da violência, essas ondas de pânico, né, de terror, espalha por aí, né, e também se colocar também na sociedade, né? Então eu vou mostrar aqui como eu fiz, né? Como eu pensei uma introdução para esse tema. Você pode treinar em casa a partir da introdução que eu fiz. Você pode se basear na minha introdução para construir o seu texto, né? Nós temos aqui uma aula também só sobre introduções para você pensar tipos de introduções que você pode fazer, né? Descritiva, interrogativa, flashes. Então tem vários jeitos, né? O que eu peço é que vocês treinem, tá, gente? E leiam bastante, porque esse tipo de notícia, né, tá sempre aí, infelizmente, se renovando. A gente tem que ficar
de olho para saber qual foi o último caso até então, até essa aula aqui. O último caso desses que a gente viu foi esse menino de 17 anos que teve a testa tatuada, né? Eu sou um ladrão e vacilão. Era isso que estava tatuado na testa desse menino. Sentenciado pro resto da vida, coitado, com uma tatuagem na testa. Bom, vamos lá. Os justiçamentos, atos de violência praticados pela população contra infratores e até mesmo contra suspeitos de infrações vêm ganhando força no Brasil desde o início dos anos 2000. Além de altamente avessas às leis, as ações punitivas praticadas pelo povo revelam uma face nefasta da realidade brasileira, na qual as mãos do Estado, da justiça, da mídia e da sociedade estão sujas de sangue. Então prestem atenção. Se eu coloquei aqui, né? Eu elenquei 4 possíveis responsáveis, né? O Estado, a justiça, a mídia e a sociedade. O que você pode fazer? Você pode fazer 2 parágrafos argumentativos falando sobre cada um, por exemplo. Né? Você quer elencar menos? Você acha que, não vou dar conta de falar sobre o Estado, a justiça, a mídia e a sociedade? Elenca 2, né? E aí você pode já desenvolver 2 parágrafos argumentativos de desenvolvimento, falando, né, sobre por que o Estado está faltando, qual é o papel do Estado disso. Você pode colocar só o Estado e a justiça, por exemplo, né? Por que o Estado está faltando, né? O que está faltando aí para a sociedade se sentir segura? A justiça, o que a justiça tá deixando a desejar, né? Por que a mão da justiça também está suja de sangue nesse caso, né? E por aí vai. Você vai desenvolvendo, né? As causas, os efeitos, e na conclusão você pode colocar não uma solução, infelizmente a gente não tem a solução, mas medidas interventivas. É isso que o Enem quer de você, que você argumente, né? Mas que você também mostre como isso afeta a população, a sua cidade, você. Todo mundo está implicado nisso, isso é uma coisa bastante importante. Você não se situar do lado de fora, tá? Como alguém que está olhando a questão de cima. Pense como isso afeta a sua vida, né? Você não vai escrever lá, isso afeta a minha vida, mas tem outras formas da gente se incluir no texto, tá? Então, na conclusão, você pode trabalhar essas questões. Fala um pouco, né, sobre medidas, né, que talvez a sociedade pudesse se unir mais para evitar esse tipo de coisa, né? Que você, o seu vizinho, podem tentar impedir quando vocês virem uma situação dessa acontecendo, liga para a polícia, ao invés de ficar filmando, né? Uma outra questão muito, muito atual que a gente pode colocar nessa redação aqui é isso, essa onda mórbida que as pessoas têm de filmar a desgraça alheia. Tem um cara apanhando, sendo linchado na rua e você, ao invés de fazer alguma coisa, você fica lá com o seu celular. Isso é tenso, gente, entendeu? Então, essa é uma questão assim, tem N vieses que a gente pode, né? N lados e formas de trabalhar essa questão. Isso aqui é só um pontapé inicial para você ter uma noção, para você ter uma ideia, tá? Use a nossa coletânea, mas pesquise também. Vai ler mais sobre isso, né? Vai ler mais notícias sobre isso. A gente traz aqui uma coisa, né? Não tem como trazer a notícia inteira, mas eu espero que a coletânea sirva e que seja legal para você. Bom, é isso, a gente fica por aqui.